Bem-vindo a Pripyat, uma cidade que o tempo esqueceu. Entre os prédios corroídos e as janelas quebradas, o silêncio domina o ar. As ruas, cobertas por folhas e ferrugem, são como cicatrizes abertas no corpo de uma civilização que desapareceu em poucas horas. O vento que percorre os corredores vazios parece carregar ecos distantes de um passado vibrante. Nos parques abandonados, balanços enferrujados ainda se movem, empurrados pela brisa, como se as crianças de outrora ainda brincassem ali. A roda gigante, o ícone mais conhecido da cidade, nunca chegou a funcionar oficialmente. Seria inaugurada no Dia do Trabalhador, 1º de maio de 1986. Agora, ela permanece imóvel, observando as ruínas como um guardião silencioso de uma tragédia. Pripyat foi projetada como uma cidade modelo soviética, um símbolo do otimismo da era nuclear. Apartamentos modernos, escolas bem equipadas, hospitais, teatros e centros esportivos. Tudo refletia a crença de que o futuro seria movido à energia atômica. Havia cinemas, piscinas públicas e até uma orquestra local. Tudo financiado pelo Estado. A cidade era jovem, vibrante e ambiciosa. Mais de 50 mil habitantes, muitos deles engenheiros, técnicos e cientistas. Mas o que era símbolo de progresso tornou-se, em questão de horas, um monumento à desolação. A natureza agora domina o cenário. Árvores crescem dentro dos prédios e raízes rompem o asfalto. Animais selvagens voltaram a ocupar o espaço humano. Veados, raposas e até lobos percorrem livremente as ruas. É como se a terra estivesse lentamente apagando as marcas de uma era perdida. O que resta é um retrato estático de uma utopia destruída, congelada em 1986. A usina de Chernobyl foi construída para ser o coração pulsante do poder energético soviético. Localizada às margens do rio Pripyat, a cerca de 100 quilômetros ao norte de Kiev, ela era o maior complexo nuclear da Ucrânia. Os 4 reatores do tipo RBMK-1000 operavam a plena capacidade, cada um produzindo 1.000 megawatts de eletricidade. Na época, o mundo vivia uma corrida tecnológica, e a energia nuclear simbolizava o futuro. O governo via Chernobyl como uma vitrine do poderio soviético e da eficiência de seu sistema. A cidade vizinha, Pripyat, foi cuidadosamente planejada para abrigar a elite técnica do país. Tudo ali era novo, limpo e bem projetado. Havia escolas de ponta, clubes culturais e até um parque de diversões em construção. O objetivo era mostrar que a União Soviética podia unir ciência, tecnologia e qualidade de vida. Mas, por trás do brilho da propaganda, havia falhas graves. Os reatores RBMK, apesar de poderosos, tinham um design arriscado. Faltavam estruturas de contenção, ao contrário dos modelos ocidentais, o que deixava o núcleo exposto em caso de falha. O sistema também apresentava instabilidade em baixa potência, algo que poucos engenheiros compreendiam completamente. Mesmo assim, a confiança era absoluta. Em 1986, Chernobyl operava com segurança aparente, e ninguém imaginava que uma simples simulação de rotina colocaria tudo a perder. Na noite de 25 de abril, o destino do mundo nuclear mudaria para sempre. Era uma sexta-feira comum. Os operadores do reator 4 se preparavam para realizar um teste de segurança. O plano era desligar gradualmente o reator para simular uma queda de energia e medir quanto tempo as turbinas podiam gerar eletricidade por inércia. Mas o procedimento foi mal planejado desde o início. O turno da noite não estava adequadamente treinado, e as instruções haviam sido alteradas várias vezes por superiores. Além disso, o teste foi atrasado por exigências da rede elétrica ucraniana, o que forçou a operação a ocorrer durante a madrugada, o pior momento possível. Vários sistemas de segurança foram desligados manualmente
para evitar interferências nos resultados. Sem perceber, os operadores estavam criando uma situação instável dentro do reator. Às 1h23 da manhã, uma sequência de falhas e reações descontroladas fez o núcleo entrar em colapso. Uma explosão de vapor levantou a tampa de 1.000 toneladas, e logo depois, uma segunda detonação destruiu completamente o prédio. Uma coluna de fogo e radiação atravessou o céu. As paredes se desintegraram, o teto desabou, e o grafite incandescente espalhou-se pelo chão como brasas de um inferno invisível. Os trabalhadores, muitos sem roupas de proteção, correram para conter o incêndio. 2 morreram instantaneamente. Outros, expostos a doses colossais de radiação, continuaram lutando. A luz azul da ionização, tão bela quanto mortal, iluminava a noite. Enquanto isso, Pripyat dormia. Nas horas que se seguiram, o caos tomou conta da usina. Os supervisores tentavam entender o que havia acontecido, mas os instrumentos haviam sido destruídos. O calor e a radiação tornaram o reator incontrolável. Do lado de fora, bombeiros foram chamados para conter o incêndio sem saber o perigo que enfrentavam. Eles combateram as chamas com mangueiras comuns, enquanto partículas radioativas se depositavam em suas roupas e pele. Muitos deles morreriam poucos dias depois, vítimas da chamada síndrome aguda da radiação. Mesmo diante da catástrofe, as autoridades locais demoraram a agir. A ordem de evacuação não veio imediatamente. Durante todo o dia 26 de abril, as famílias de Pripyat continuaram vivendo normalmente, levando as crianças para brincar e fazendo fila para comprar pão. Ninguém foi informado da verdadeira gravidade do acidente. Somente na manhã do dia 27, os primeiros sinais oficiais de evacuação foram emitidos. A população, confusa, embarcou em ônibus sob a promessa de que retornariam em alguns dias. Nenhum deles voltaria. Enquanto isso, o governo soviético tentava conter o escândalo. Durante 2 dias, Moscou permaneceu em silêncio. A notícia só veio à tona quando alarmes de radiação dispararam em uma usina na Suécia, mais de 1.000 quilômetros de distância. No dia 28 de abril, o mundo descobriu o que havia acontecido. Chernobyl não era apenas um acidente, era o colapso da confiança no progresso humano. O perigo não havia terminado. Sob o reator, uma piscina de água ameaçava causar uma segunda explosão, ainda mais devastadora. Se o núcleo derretido entrasse em contato com aquela água, a explosão resultante poderia destruir as outras 3 unidades e espalhar radiação por toda a Europa. 3 homens aceitaram uma missão suicida: Alexei Ananenko, Valery Bespalov e Boris Baranov. Eles se ofereceram voluntariamente para abrir as válvulas e drenar a água. Vestidos com roupas de neoprene, desceram a um porão inundado, mergulhados até a cintura em líquido radioativo. A lanterna falhava, o ar era denso e o som das válvulas rangendo ecoava na escuridão. Mas, com calma e precisão, completaram a tarefa. Evitaram o pior desastre nuclear da história. Por muito tempo, acreditou-se que morreram em seguida, mas os 3 sobreviveram. Ainda assim, centenas de outros liquidadores não tiveram a mesma sorte. Eles removeram destroços, apagaram incêndios e construíram o sarcófago sob doses letais de radiação. Trabalharam em turnos curtos, usando pás e máquinas que mal funcionavam. Sem eles, a contaminação teria se espalhado por todo o continente. Seu sacrifício é lembrado até hoje como um ato de heroísmo silencioso, a coragem anônima de quem enfrentou o invisível. Nas semanas seguintes, os hospitais de Kiev e Moscou ficaram lotados. Os primeiros bombeiros a chegar foram os mais afetados. Queimaduras graves, febres altíssimas e queda de cabelo eram apenas o começo. 234 funcionários diretamente expostos, 28 morreram nos primeiros meses.
Mas o impacto se estendeu muito além. Milhares desenvolveram doenças crônicas nos anos seguintes. O câncer de tireoide disparou entre crianças, especialmente na Bielorrússia e na Ucrânia. A radiação se espalhou pela comida, pela água e até pelo leite, contaminando toda a cadeia alimentar. O trauma psicológico foi igualmente devastador. O medo invisível da radiação destruiu comunidades inteiras. Famílias foram deslocadas à força e nunca mais se reuniram. Alguns tentaram retornar, desafiando as ordens de evacuação, incapazes de abandonar suas casas. Internacionalmente, o desastre obrigou o mundo a repensar a segurança nuclear. Os reatores RBMK foram modificados e novas medidas de emergência se tornaram obrigatórias. Mas, para muitos, a lição veio tarde demais. Chernobyl havia se tornado o sinônimo da arrogância tecnológica. Décadas depois, a zona de exclusão de Chernobyl permanece congelada no tempo. São 2.600 quilômetros quadrados de terra proibida, onde a natureza e a radiação coexistem em equilíbrio precário. A Floresta Vermelha, nomeada pela cor adquirida pelas árvores queimadas pela radiação, ainda é uma das áreas mais contaminadas do planeta. Nos arredores, o som dos contadores Geiger substitui o canto dos pássaros. Mas, surpreendentemente, a vida floresceu. Espécies que haviam desaparecido retornaram. Lobos, ursos, alces e até cavalos selvagens. Sem a presença humana, a natureza encontrou espaço para renascer. Pripyat, por sua vez, é um museu a céu aberto. As salas de aula ainda exibem livros abertos e brinquedos infantis repousam sobre mesas cobertas de poeira. As janelas quebradas refletem um céu cinzento e o tempo parece ter parado. A roda gigante continua erguida, testemunha silenciosa de uma catástrofe humana. Visitar a cidade hoje é como caminhar por uma fotografia viva do passado. Um lembrete do que acontece quando o poder humano ultrapassa o controle da prudência. Chernobyl não é apenas um lugar, é um aviso gravado no próprio solo da história.